Vamos dizer que eu tenho uma aplicação em produção, um sistema distribuído. Que métricas eu meço o desempenho da minha aplicação? Como é que eu consigo elas e como é que eu posso olhar para elas e ter alguma ideia do que está acontecendo? Bom, ontem eu falei de desempenho. Hoje eu quero ver como é que a gente mede o desempenho, como é que a gente pensa o desempenho, né? E oi, se você não me conhece, meu nome é Vitor Osório, esse aqui é o canal Computação Crítica. Praticamente todo dia eu trago um vídeo aqui sobre desenvolvimento de software, programação, etc. Um vídeo sem roteiro, tá, galera? Assim, qualquer coisa aí, você manda um comentário aqui que eu respondo uma pergunta, né? Se ficar alguma ponta solta, né? Então, vamos conversar sobre desempenho? Vamos lá? Bom, ontem eu falei de desempenho, só que eu falei do ponto de vista de que quem está procurando otimizar o sistema, né? E aí veio um comentário, eu não peguei aqui o comentário que falou assim que todo mundo tá fazendo select em table, né? Select all e processando. Eu até pensei em falar assim como que a gente melhora o desempenho de comunicação entre serviços, só que eu pensei assim, beleza, mas antes de falar disso, eu vou falar de métricas, né? Como é que a gente olha para um sistema e mede o que está acontecendo nele? Porque muitas vezes, quando eu estou pensando ali no meu sistema, no desenvolvimento, eu pego e olho ele como uma caixa aberta, onde eu sei cada componente, eu jogo ali uma ferramenta de profiling, né? Eu até mostrei alguma ali, com fazer o Frame Graph, né? Falei do Visual VM, falei do JMC para Java, né? Mas e se eu tiver uma aplicação que eu estou olhando ela com uma caixa preta? Eu quero olhar as métricas dela, né? E aí, eu quero pensar com vocês aqui uma aplicação que seja meio comum, assim, tipo, eu quero pegar aqui um serviço REST, HTTP, e a gente pensa assim, olha, vamos olhar ele e vamos pensar como que tá tudo, se tá tudo bem ou não, né? A primeira meta, se eu fosse fazer assim mesmo, um serviço de monitoramento, né? Então imagina ali que eu tenho uma API aqui que a minha empresa usa e eu quero olhar se está tudo bem, né? A primeira coisa que eu faria é fazer um dashboard, né? Por que é um dashboard? Assim, porque algumas pessoas têm que olhar, então assim, não significa que vai estar todo mundo olhando o tempo todo, né? Mas tem um dashboard que eu poderia ali, sei lá, botar no escritório ali numa TV, né? E deixar olhando aquele dashboard com algumas métricas importantes, né? Entre eles a latência, número de requisições, número de respostas erradas, fazer alguma coisa aí, tipo, olha, tá tendo muita resposta errada aqui, né? Tá tendo muita resposta certa, né? E eu mostraria essas métricas. Não que ele seria uma informação básica, né? Porque se você tem ali um sistema que monitora suas métricas, e aí, assim, se você usa seu cloud provider, ele vai ter o sistema dele. Se você não usa, você pode configurar ali um a gente chamava antigamente ELK, né? Elasticsearch, Logstash e Kibana, né? Você tem o Kibana, Grafana, né? Que são ferramentas para mostrar esses dashboards. Eu sempre falo assim que, tipo, se você quer fazer isso em produção, faz uma POC, né? Tenta montar um sisteminha desse, tenta ver o que se adequa melhor para você. Muitas vezes o que eu falar aqui pode ser um pouco desatualizado de componentezinho, tá? Mas do que fazer, cara, pode confiar no que tá aí que eu garanto, assim, tipo, se você tiver isso aí, vai ser legal, né? Então, esses componentes, às vezes, você pode configurar para ter timers, desculpa, ter alarmes e você manda e-mail, né? Por exemplo, eu sei que os cloud providers têm alarmes que mandam e-mail, né? Eu sei, então se você tiver ali, tipo, cara, tem você põe algumas regrinhas ali, você põe, tipo, se tiver muito erro aqui, você solta um alarme. Tem como fazer isso aí, galera. Só pesquisar na sua cloud lá, no seu provedor cloud. Mas eu teria esse dashboard básico aqui mostrando o que está acontecendo no sistema, né? E aí eu quero entrar pelas métricas, né? A primeira que eu já falei aqui, eu faria meio que um histograma do código resposta de um servidor HTTP. Porque assim, se você não sabe, né? Isso é o meio básico. Qualquer coisa tem um livro lá chamado Roadmap Backend, né? Que eu falo de API REST. Servidor HTTP, ele vai voltar alguns tipos de respostas, né? Tipo, resposta sem a informação, resposta 200 é a resposta deu certo, né? Resposta 300 é que, tipo, olha, a resposta deu certo, mas assim, vai procurar em outro lugar essa resposta, né? Resposta 400 é tipo, olha, você tem um erro do lado do usuário. Resposta 500 é, você tem um erro do lado do servidor. Tem que ter essas classificações de resposta. Então eu faria meio que um histograma desse tipo de resposta, que aí sim, deveria estar com o dia inteiro, né? Na hora que uma dessas duas coluninhas aqui, do 400 do 500, levantasse, eu falo assim, opa, 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 né? Alguém tem que olhar aquele sistema ali, botaria até um alerta ali, de, tipo, pode ser que tenha comum ali erro 400, né? 500 eu acho muito provável, se tiver um erro 500, cara, já é um alerta, né? Tipo, olha, tem alguma coisa errada aqui, né?
Então, erro 400 pode ser até normal, tá, galera? Assim, você pode ter, pelo menos assim, o meu servidor de blog, né? Ele é eu que fiz, né? Então tem muita gente, tem muitos sistemas que tentam acessar ele constantemente, né? E aí você vê ali tentando acessar o WP admin, achando que é um WordPress, né? Que são um sistema de vão tentar fazer quebra de senha, quebra de senha por força bruta, né? Então assim, o 400 é até normal, mas se aumentar muito, eu soaria um alarme ali, pelo menos para alguém investigar, bloquear, até porque assim, se tem alguém tentando acessar esse sistema, provavelmente ele está usando o recurso da máquina, e você tem que evitar que o recurso da máquina seja usado, né? Já o erro 500 é mais improvável. Pô, o erro 500 aí, o seu servidor não entendeu aquela requisição e capotou geral aqui. Ou não entendeu e mandou uma resposta, né? Ah, mas essa é a primeira dica de métrica que eu daria, né? Que são um histogramazinho básico, né? E aí, se você não sabe o que é o histograma, né? Aí é mais complicado, né? O que é o histograma, né? É quando você faz as frequências das coisas. Então, vamos dizer ali, eu pego um texto e eu digo assim, olha, a palavra A aparece 500 vezes, né? A palavra B aparece 400 vezes. Aí eu vejo que a palavra A é mais frequente, né? Aí quando a gente faz isso com texto, a gente remove a que a gente chama de stop words, né? Que são as palavras de ligação. Por exemplo, eu, com, e, né? A gente remove isso aí, né? Porque isso aí sempre são os maiores, né? Mas o histograma é quando você bota a frequência de ocorrência daquele fato, né? E aí qual que é o fato? O fato é uma resposta, né? Essa é a primeira métrica que eu colocaria. Qual que seria a segunda métrica que eu colocaria para monitorar um sistema de produção? Seria a latência de resposta. O que é a latência de resposta? Né? Imagina ali que uma requisição começou, ela é processada e ela é respondida. A latência de resposta é uma métrica muito boa, mas ela tem que ser olhada com cuidado. Por que ela tem que ser olhada com cuidado? Né? Porque, vou dar um exemplo prático aqui, vou dar um exemplo prático, né? Entre eu e o Elon Musk temos em média, temos 2 bilionários. Eu sou bilionário? Não, não tem nem milhão, né? Mas entre eu e Elon Musk temos em média, temos 2 bilionários. Por quê? Porque a média, ele esconde a variedade do dado, né? Então a média não é bom para dizer que temos uma boa variedade de dados. Agora, se eu pegar 100 pessoas aqui que moram no meu bairro, provavelmente, né? E o Elon Musk juntos, né? E aí vamos dizer assim, que, olha, todo mundo aqui em média, todo mundo aqui é milionário, mas 99% das pessoas não tem nenhum milhão no banco e o outro 1% ali, né, tem alguns bilhões. Então, assim, a gente consegue ver que no percentil 99, as pessoas não são bilionárias, né? No percentil 1%, né? E aí, obviamente, no percentil 90, né? É o valor de corte para que, olha, abaixo disso está todo mundo, né? Então, provavelmente, se tiver 100 pessoas e o Elon Musk, eu diria assim que, olha, no percentil 99, todo mundo é bilionário, né? Mas no percentil 98, não, as pessoas são bem mais pobres, né? Porque você tem que cortar o percentil. Aí não tô sabendo se é incluindo ou não o de cima, né? Mas eu pego. É como se eu ordenasse todo mundo aqui, pegasse o 99 e dizia assim, para você estar do 99 para baixo tem que ter esse valor aqui, para você estar do 99 para cima você tem que ter aquele valor ali. Então o percentil 99 é um outro valor da latência, né? E aí você pode ter o percentil 99, o percentil 90, que dá métricas diferentes, né? Eu posso ter ali um dashboard da latência média, né, do meu sistema. Eu posso estar um dashboard ali da latência com percentil 90, com percentil 99, eu vou analisando. Ou posso ter um dashboard, um gráficozinho com os três ali, eu vou vendo, olha, o 99 está subindo ali. Ou seja, né, a média dos 99 primeiros baixos estão subindo, né? Se eu ver uma discrepância muito grande, eu falo assim, caramba, peraí, a média está muito alta, mas o percentil 90 está baixo. Então, cara, eu tenho que olhar quem que é essas latências aqui que estão muito devagar, o que, que eles estão fazendo, o que está acontecendo. Aí você vai olhar para o sistema procurando uma resposta específica, né? Então, assim, eu considero até a latência muito mais importante do que a vazão. Né? Porque a vazão, assim, eu estou dizendo como está sendo usado o meu sistema. E aí, o que é a vazão, né? Eu falei que a latência é o tempo total da resposta que o seu sistema leva para processar, desde realizar o dado, processar e escrever o dado, né? A vazão é o número de requisições que o seu sistema aceita por segundo, né?
Inclusive, assim, eu não sei como as pessoas fazem vazão, mas eu faria vazão por histograma, né? Eu pegaria ali cada requisição, né? Se eu conseguisse fazer isso aí, né? Se eu fosse, se eu tivesse essa sisteminha, eu olharia assim, olha, eu quero vazão por cada requisição. Então eu pegaria cada requisição ali do meu REST, né? E falaria assim, ó, a vazão dessa aqui é tal, a vazão dessa aqui é tal, a vazão dessa aqui é tal, né? E aí eu poderia fazer também a latência de cada um, poderia fazer, né? E aí, é aquela dica que eu te dei ontem, né? Se você tem um sistema mais utilizado, se você tem um ponto mais utilizado que demora mais, você tem que olhar aquele lugar. Se você tem um que, pô, esse aqui quase não tem, uma das pessoas chama ele por dia, né? E a latência dele é alta, deixa ali, depois uma hora a gente dá uma olhada naquele cara, né? Você tem, isso aí vai te dar um foco do que você olhar, né? E aí, a vazão, ou traduzindo para o inglês, né? Porque normalmente a gente fala inglês, né? O throughput, né? O throughput, né? O através de por, né? Tipo, o throughput, a vazão, né? Ele dá aquela visão de tipo, olha, o que está se usando aqui, o que está sendo usado, né? A latência vai dar ali o que você está usando, né? E aí, assim, quais são outras possíveis, né? Que tem ali, né? Você poderia botar uso de memória, uso de CPU, né? E aí você teria ali uma visão meio básica do sistema, né? Você poderia até olhar a escrita em disco, uso de rede, se o rede está subindo muito, porque muitas vezes ali você pode ter um sistema que a latência está subindo porque está usando muita rede, ali eles estão se comunicando internamente. Eu acho que, se não me engano, o Kubernetes dá essas informações, apesar de ser difícil de a gente ter ali em sistemas, em APIs web, né? Eu sou muito. Eu faria isso básico. Eu sou muito assim. Tipo, se eu fosse fazer mesmo, eu olharia. Eu gostaria de olhar outras métricas, né? Se você usa acesso a disco, latência de acesso a disco, né? Você pode ter isso aí no seu servidor, você pode ter isso na sua métrica. Tipo, olha, todas as vezes que o meu sistema acessa a disco, qual que é a latência que ele gasta de acesso a disco? Então, se eu tiver uma latência média, imagina que eu tenho aqui um serviço, né? Que faz requisições web, né? E aí, eu sei que a requisição web, a latência média é 100 milissegundos, né? Tô dando um valor aqui que eu acho até alto, né? Em telecom, a latência média a máxima aceitável é 40 milissegundos, né? A latência máxima aceitada em telecom, caso você não saiba aí, né? Então, quando seu celularzinho se conecta com a estação rádio base, né? E conecta com os serviços da minha empresa, né? A latência média aqui, a gente tem que ter 40 milissegundos, né? Até porque a latência são acumuladas, né? E aí ele conecta com o serviço rádio base, aquele serviço rádio base ele conecta com um PCF, um ECF, um SS, né? Um OCS, e aí ele volta, então, no serviço que a gente implementa 40 milissegundos a latência máxima aceita. Se passar disso, a estação rádio base meio que ignora e para de usar o serviço e considera que você pode usar o celular à vontade, não vai ser cobrado na sua conta, né? Já falei um pouco de como é o Service Layer Agreement, né? Porque isso é uma outra coisa quando a gente tem serviço, né? Se você for vender um serviço, vou te dar uma dica aqui, ó. Se você for vender um serviço de API, você pode colocar dois tipos de contratos nele. Fala assim, olha, eu vou ter um acordo a nível de serviço, né? Um SLA, Service Layer Agreement, que vai dizer assim, ó, eu vou te garantir isso aqui. Se eu não te garantir isso aqui, pode pedir aí que eu vou revisar o meu serviço aqui, né? E eu posso ter um objetivo a nível de serviço, né? Que é assim, o Service Level Objectives, né? Que é assim, tipo, basicamente eu digo para você, olha, o objetivo desse meu serviço é alcançar uma latência de até 40 milissegundos, né? E aí, se você não alcançar, aí a gente tem algum acordo aí. Então, se você tem um serviço, você pode definir isso aí, o SLA ou o SLO, né? Pode definir isso e pode colocar isso em contrato, né? Falar assim, olha, vou te garantir uma API que vai dar isso aí, beleza, né? E se você está contratando um serviço, você tem que garantir isso, tá? Porque se você não garante isso, você tá, ó, porque você não tem nada. Você não tem nada. Se você não garante, você assina um serviço lá, eu quero uma API ali, contratei uma API, eu vou contratar uma API. Se você não garante ali aquele, você não tem nada, você não tem nada. A pessoa pode dizer até que, tipo, beleza, foda-se, você tá fora do ar mesmo, né? E aí,
E aí, vou voltar aqui, né? A gente tem a latência média lá de 100 milissegundos, vamos dizer, né? E se você pega a latência de acesso em disco média, né? Ah, é 40 milissegundos, eu posso pensar o quê? Vamos pensar que eu posso pensar o quê? Que 60 milissegundos é gasto na processamento ali, né? Pegando a requisição, processando ela e respondendo, e 40 milissegundos é gasto em disco. Aí eu posso pensar no que eu otimizo, né? Eu posso ver a latência de acesso ao banco de dados, né? Eu creio que se não dá, né? Você pode até calcular isso aí, os frameworks. Eu até esqueci de colocar o link ontem, né? Que os frameworks eles dão uma forma de você fazer essas métricas, né? Pelo menos o Quarkus ali através do Microprofile Metrics, né? Acho que o Microprofile Metrics, né? E dá a possibilidade de você ter esse valor dessa métrica, pelo menos você fazer com umas anotações, né? Mas, voltando aqui, existem outras métricas? Sim, sim, sim. Tem uma métrica que é muito famosa. Aliás, eu gosto muito de um paper que define ela, né? Que é a disponibilidade, né? Tem um paper chamado o cálculo, the Calculus of Service Availability, né? O cálculo da disponibilidade de um serviço, né? O que é a disponibilidade de um serviço, né? Você pega todo o tempo que ele ficou em execução. Na hora que ele cair, você pega esse tempo que levou para cair e calcula. Então assim, e aí tem uma fórmula bonitinha lá que assim, se você quer saber qual que é o cálculo da disponibilidade, eu vou deixar o link da minha num trabalho que eu fiz, né? Que tá aqui que é sobre a Message Oriented Meter, né? Então, basicamente, você tem o tempo até falhar, mais o cálculo do tempo de falha, alguma coisa. E você tem que é a disponibilidade e o tempo médio de recuperação. Né? Então, ali você tem um serviço que ele tem uma disponibilidade de 99%, né? Eu estou dizendo que 90%, se eu pegar ali um ano, né? Quanto é que é 99% de um ano, né? Quanto é que dá? Obviamente vai dar mais de dias, né? O 99% de um ano, né? Mas eu consigo fazer o cálculo da disponibilidade e também posso fazer o cálculo da média do tempo, do tempo que volta a recuperar. Como é que eu faria isso, né? Sei lá, tenta pegar aí pelo. Se não me engano, o Kubernetes deve dar isso aí de graça aí, de alguma forma, com alguma métrica, né? Mas você pega um serviço que calcula isso, né? Fica fazendo ping ali, sei lá, você tem como fazer isso aí, né? Mas a disponibilidade é uma boa métrica. Se você conseguir pegar esse cálculo de disponibilidade, aliás, deixa eu voltar aqui para uma boa prática de microserviços, né? Que é ter a URL Health, né? Todo microserviço tem uma URL Health ali que vai checar se o seu microserviço está ok, né? Então, quando você for implementar o Endpoint Health, né? Você vai chegar ali, verificar o que tem no microserviço que está funcionando, né? E se está ok, volta, tá ok. E aí está dizendo ali pro Kubernetes que ele está ok, né? Se você estiver usando Kubernetes, né? Se você não estiver usando, não sei como é que os servidores de cloud provider tem o servidor de cloud provider, né? Não sei como os cloud providers fornecem isso, mas provavelmente ele deve ter algum padrão parecido, né? Já falei da métrica de disponibilidade. Tinha uma outra métrica que eu estava pensando aqui agora, que me deu um branco, né? Sim, né? Eu tava falando da latência, né? Eu peguei e falei da latência em disco, falei da latência acesso a banco, da latência do cache, né? Quando você tem cache também, você pode pensar no isso é uma boa métrica para você avaliar se o seu cache está funcionando ou não está funcionando. Porque para e pensa uma coisa, né? Eu estou usando o cache, né? Eu vou lá, pergunto se meu cache está ok, volto, e aí eu falo que ele não tá ok. Então eu gero valor e aí depois eu chamo o cache. Só que aqui a gente tem duas métricas, que é a métrica do cache sucesso, do cache atualizado e do cache miss, né? E procura aí cache miss, né? Se você tem algum sistema ali, se tem um Prometheus. O que é o cache miss? É uma operação que eu fui no cache e eu verifiquei que aquilo ali não existe. E aí eu vou ter que gerar e ir no cache novo, né? Então vai ser uma requisição que a latência vai ser muito alta, né? Então se eu tenho ali, por exemplo, eu tenho 1% de erro no cache. Eu tenho 1% de erro no cache. O que isso significa sobre o meu sistema? Significa que 1% das requisições que está sendo feito aqui, eu vou ter que atualizar o cache porque o cache não está me servindo de nada. Então, assim, vai ser uma operação que vai ser no mínimo, por baixo, duas vezes mais lenta do que a outra, porque eu teria que ir no cache uma vez consultar, essa aqui eu vou no cache, eu gero o valor que, assim, aliás, isso tem outra coisa para me dizer. Se você usa cache, quanto tempo demora para você usar o valor que está no cache, né? Ou se é um valor que está no cache, vai que é um valor que você
você usa o cache para sincronizar o valor, que, assim, nem sei se cache seria uma boa, né, para ele tem outras formas de fazer isso, né, sei lá, uma memória compartilhada, eu sei que o Zookeeper dá memória compartilhada, né, sabe, uma memória compartilhada pelo Zookeeper, daria para fazer isso, né, dá para fazer coisas em memória, mas isso depende muito da granularidade, né? Obviamente, quando você tem um dado que é muito grande, às vezes o cache é melhor ali. Aí você usa um main cache, um redis da vida que resolve ali, né? Mas voltando, você pode ter essa métrica do cache, do acerto do cache ou do erro do cache, né? O erro do cache, se estiver muito alto, opa. Inclusive, quando a gente faz teste de carga, né? Eu trabalho com um data stream process, trabalho com Kafka Streams, né? Eu sempre olho o erro do cache. Por que eu olho o erro do cache, né? Porque a gente faz o teste em sequência, né? Então eu pego um registro lá e mando um monte de mensagem. Então, obviamente, o erro do cache ele é baixo. Por quê? Porque eu mando 40 mensagens do mesmo usuário, né? Então essas 40 mensagens são mandadas em sequências. Mas e se eu mandar 40 mensagens distribuídas, né? E aí eu tô falando não de um cache de Redis, né? Eu tô falando de um cache é o RocksDB, né? É um cache interno que tem, né? Que reduz o acesso a banco, né? Basicamente no Kafka Streams, né? Você tem um banco de dados interno, que é implementado por RocksDB, e que ele tem um cache em memória que usa bastante memória, né? Se você acessa muito esse cache, e se esse cache tem um erro alto, né? Ele vai acessar mais o banco. Então isso vai impactar ali ele vai impactar ali no uso de memória, no uso de CPU, né? O uso de memória e CPU também é uma métrica que eu nem falei, porque tão básica que, assim, é óbvio que você mede memória CPU, né? Eu quero só deixar o desempenho da escalabilidade final, tá? Eu vou falar do desempenho da escalabilidade, como é que a gente mede o desempenho da escalabilidade, né? Beleza, falei de API aqui, falei quase tudo de API? Não sei, talvez, né? Mas e se eu tivesse que pensar também a métricas de processamento de mensagens, né? Aí muda um pouquinho disso. Eu tô falando de event driven, né? Event driven, né? Como falar, né? Estou falando de alguma coisa orientada a eventos, né? Se eu estou falando de orientado a evento, as métricas elas vão mudar, tá? Primeiro que assim, quando a gente tem APIs, o throughput é throughput, né? Quando a gente tem de eventos, tem o throughput de produção e o throughput de consumo, né? E eles têm que se equilibrar. Por quê? O throughput de consumo ele vai ser obrigatoriamente menor que o throughput de produção. Isso é uma coisa. Não é uma coisa lógica, não. Acabei de falar uma besteira aqui, né? Em média, né? O throughput de consumo ele é limitado superiormente pelo throughput de produção. Por que isso, né? Porque eu não posso consumir mais mensagens do que eu produzi. Obviamente, se eu tiver ali dois grupos de consumo, eu posso, mas se eu estou olhando para um grupo de consumo e um produtor, né? Que é o que a gente sempre olha, né? Não vai. Agora, se eu tivesse dois grupos de consumo, né? Então, eu estou produzindo aqui num cara, obviamente ele pode ser ter, em média até o dobro, né, do consumo, né? Mas o throughput você vai quebrar entre throughput de produção e vazão de produção e vazão de consumo. E por que isso? Porque é assíncrono, galera. É assíncrono. Se você tem um Kafka, assim, você está mandando mensagens. Não importa para o seu sistema de produção se a mensagem está sendo lida ou não. Ela vai ser lida em outro momento. Então pode ser que o Kafka entregue aquilo depois, pode ser que aquele sistema esteja offline, não tem problema nisso, né? Aliás, é o que eu sempre falo, quando você tem um sistema orientado a eventos, né? O que vai dizer para você se você tem que ter um sistema orientado ao evento ou uma API REST síncrona é o quanto você aguenta de latência. Por quê? Porque a latência também ela é dividida. Ela é dividida. Porque eu tenho a latência de consumo, né? A latência de pooling até, né? Você pode ter a latência da mensagem. Então vamos pensar aqui que eu gero uma mensagem no sistema, eu mando para um broker, né? Aquele broker recebe a mensagem, aquela mensagem fica ali no broker, depois o pooling é feito, né? Ela é consumida, né? Qual que é a latência da mensagem? É a diferença entre o envio dessa mensagem e o consumo dela, a finalização do consumo. Esse é a latência de processamento dela. Então, todo o tempo que ela teve ali na fila, e você pode modelar isso aí, né? Procura um negocinho bem interessante chamado teoria de filas. Até uma vez eu pensei em fazer um vídeo sobre teoria de filas, mas eu teria que estudar para fazer isso, porque assim, é uma coisa que eu sei ali de alto nível, né? Mas eu
eu nunca estudei formalmente teoria de filas, né? Então eu teria que ler algumas coisas ali para ver teoria de filas. Se duvidar, eu tenho até isso em livro, né? Então a latência também ela é dividida em vários tipos de latência, né? E a latência, ela vai também ser impactada por uma outra métrica muito importante, muitíssimo importante, que é o lag. O que é o lag? É o tamanho da fila de mensagens a serem processadas. Ou seja, se eu envio uma mensagem para um tópico, né? E eu envio mensagem não tem lag, né? Porque eu estou enviando, né? Se eu envio uma mensagem para um produtor e aquele produtor recebe a mensagem, quando eu for consumir, né? Na produção não tem lag, né? Mas no consumo tem lag. Quando eu consumo aquela mensagem, o lag é a distância entre essa mensagem e a última mensagem da fila. Né? E aí no Kafka não vai ser do tópico, né? Desculpa, não vai ser do tópico geral, vai ser daquela partição. Então, se eu tenho 20 partições ali, eu posso somar os lags, né? Eu posso dizer assim, olha, nesses lags aqui eu tenho em média 20 mensagens para produzir, então 20 vezes 20 dá 400, então eu tenho 400 mensagens a serem consumidas. Então essas mensagens, né, esse lag ele vai impactar a minha a minha latência, porque a latência da mensagem é como um todo, né? Só que a latência de consumo também é outra, né? Aliás, assim, se você pegar e ler um pouquinho mais sobre métricas de Kafka, você pode ter a latência de pooling, né? A latência de pooling é quando o meu broker vai meu broker vai quer dizer, o meu cliente vai no broker, pede as mensagens, faz o pooling e depois processa. Aliás, no Kafka, a latência de pooling, eu até mostro na minha dissertação de mestrado que ela pouco importa, né? Ela pode ser alta. Aliás, se ela for alta, é até bom, né? Porque pode ser que você baixe mais mensagens, desde que você não tenha um bloqueio de thread, né? O bloqueio de thread é ruim, a latência pouco importa se o bloqueio de thread for baixo, né? O que é o bloqueio de thread? É o tanto de tempo que sua thread para por não ter mensagens disponíveis, né? E aí, sim, cara, quando você trabalha com eventos, tem um monte de métrica aí que você tem que equalizar, porque é um trabalho bem complicado. Aliás, se você quiser ler um tópico sobre isso, eu tenho na minha dissertação de mestrado, eu falo bastante sobre isso, né? Como a gente pode modelar até essas coisas. Porque, assim, bloqueio de threads é uma coisa ruim, mas pode ser uma coisa normal. Se eu tiver poucas mensagens a serem processadas, o bloqueio vai ser normal, né? Se eu tiver muitas partições, né, o bloqueio vai ser menor. Se eu tiver muitas threads, o bloqueio pode ser maior, porque aí vai ter menos mensagens. Então, assim, tem... e aí o bloqueio de threads não é coisa de paralelismo, tá? Não tem nada a ver com paralelismo, o bloqueio de threads, né? O bloqueio de threads acontece quando eu não tenho... Eu tenho uma fila um buffer de mensagens a ser consumido, porque, assim, o Kafka, né, ele fala um pouquinho de Kafka, né? O Kafka, ele sempre trabalha com duas threads, a thread de rede e a thread de processamento, né? E a thread de processamento tá sempre perguntando, eu quero mais para thread de rede. Então, se a thread de rede não consegue prover dados, ela vai bloquear a thread de processamento, né? Enquanto a thread de rede está sempre pedindo dados. Não importa se esse tempo de pedir dados demora, não importa. Por quê? Porque o que importa é o tempo que a thread de processamento vai esperar esse dado. Se a thread de processamento não está sendo bloqueada, tá tudo ok. Eu estou usando o potencial máximo da minha thread de processamento, né? Porque é isso que eu tenho que olhar. E a latência eu posso calcular também a latência de processamento, que é o tempo que, desde que eu peguei a minha mensagem até eu enviar, o quanto eu demoro processando ela. Isso é interessante, né? Depois eu tenho a latência de envio também, que é o tempo que eu demoro, desde que eu envio a thread para fazer o flush desse cara pro broker e aí vai estar ok, né? Então, assim, a gente pode olhar todas essas métricas. Cara, tem muita métrica, assim, eu poderia ficar falando horas e horas e horas de métrica. Aliás, tem métrica até de sincronização. Uma vez eu dei uma palestra com uma galera de Porto, né? Eu não fui para Porto. Quer dizer, eu já fui para Porto, mas eu nunca fui para Porto para dar essa palestra, né? Sobre as métricas do broker do Kafka, né? Porque o Kafka também ele trabalha com réplicas, né? E aí tem métricas de cíclica réplica, e aí você tem que olhar, você pode fazer. Eu já tive. A gente uma vez teve um teste de desempenho. A galera tava socando processamento, socando thread, e aí o negócio não tava dando resposta. E aí eu parei, eu parei assim, e aí eu vi que, tipo, tinha uma thread de cleanup lá, que tem uma thread de cleanup com configuração, e eu falei assim, vamos aumentar essa thread aqui para ver se esse é o problema, né? E aí aumentou e melhorou, né? Aliás, a gente já teve esse problema também com o RocksDB, né? O RocksDB tem algumas threads de cleanup ali, que quando ele faz esse cleanup, não é cleanup, desculpa, tem
quando ele faz um reajuste, um cleanup, né? Que ele pega o banco de dados, ele refaz os índices, né? Ele refaz os índices, só que quando ele refaz os índices, ele bloqueia, né? E isso é um bloqueio que também é uma outra métrica. Se você usa Kafka Streams, cara, tem que olhar a métrica do RocksDB, tem que olhar a métrica de tudo. Eu sempre coloco essas métricas no dashboard, né? Então a gente tem um dashboard lá que o cara vai scrollando lá. Se eu tivesse mesmo um sistema Kafka Streams rodando em produção, aliás, assim, você não trabalha com Kafka Streams? Você não tem Kafka Streams em produção? Não, eu não tenho, porque eu trabalho no time de produto, né? Eu entrego para um outro time, e esse teu time mantém em produção. Então, eu não mantenho em produção. Óbvio que eu resolvo pepino em produção praticamente todo dia, mas eu não mantenho em produção. Eu dou só suporte pra galera de produção e praticamente todo dia, porque a gente tem times em todos os países, né? Então, assim, por exemplo, ontem eu falei com a galera ali que tava em alguma telefônica da Europa, que nem sei qual que é, né? Falam sempre com os Estados Unidos, tem outros países, né? Então a gente sempre fala aí com os times de todos os países, dando suporte pra galera ali, tentando resolver os pepinos, né? Então, galera, assim, fiquei aí 29 minutos, 30 minutos falando de métricas, tem métrica de tudo, cara. Tem métrica de tudo, assim. A dica que eu dou final é que você tem que olhar qual o comportamento, você tem que saber descrever o comportamento do seu sistema para olhar métrica. Esse é o grande problema. Não adianta você manter um sistema sem saber como ele se comporta. Porque pensa só aqui, eu fiquei quase 20 minutos falando de métricas de API REST. Todas elas são síncronas. Então, o throughput é um throughput, a latência é uma latência. Quando eu fui para orientado a eventos, não é um throughput, são mais de um throughput. E aí pode ter, cada um throughput pode ter mais de um, né? Cada vazão pode ter mais de uma. Latência, cara, você pode ter umas 5 latências, você calcula. E aí, se dá erro numa, você vai ter que olhar para outra. Você tem uma explosão de valores ali, de latência, de vazão que vai dar. E vai ter um monte de métrica que você vai poder olhar. Se você tem um sistema ali que tem acesso a banco, que tem acesso a cache, você vai ter várias métricas que você tem que olhar. Então você tem que conhecer o seu sistema ali com muita intimidade, vou usar esse nome aqui, para saber o que medir. Senão, cara, senão você tá na roça, velho. Se você for olhar só para vazão e só para latência, você tá na roça. Você tá olhando para nada. Você tem que saber o que você tem que medir. Você tem que saber o seu sistema, saber o que medir, conseguir entrar nele para ver assim. E é esse o problema. Se eu tiver, por exemplo, uma API REST, que eu vejo, pô, a latência tá alta. Aí eu vou olhar lá e ver quanto tempo que tá gastando em processamento, não vou achar nada. Mas se eu ver assim, cara, a latência tá alta, mas a gente tá tendo um erro de cache de 40%. Falo, cara, 40% das requisições que são feitas tem erro de cache. Então, 40%, eu não, tenho, não é nem o percentil 99, é o percentil 40. No meu percentil 40, né, eu tenho os caras que dão certo, daí pra frente os caras dão tudo errado. E aí a latência dele vai ser no mínimo o dobro. Então, você tem que ter um olhar amplo desse para entender o sistema, né? Então, assim, monitorar sistema não é só olhar a métrica. Tem que conhecer intimamente o sistema. Então, esse foi meu cafezinho. Eu espero que você tenha gostado aí. Se ficou alguma dúvida, se você quer que eu fale de alguma coisa a mais, comenta, dá o like, comenta, compartilha e manda para, sei lá, aquele coleguinha ali que fica mantendo um sistema em produção e nem sabe como as métricas funcionam. Valeu!